Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em Ikuno Ward, lá em Osaka. Temos connosco um conjunto de fontes, excertos da Wikipédia, informação da própria cidade, um artigo da Youth Express Japan. Exato. E também a história da Associação Industrial de Ikuno, um artigo em chinês tradicional e até uma crítica de viagens do 4 Travel. Bastante material. Sim, bastante. Cobrimos história, demografia, alguns locais específicos e até iniciativas sociais. A nossa ideia é desenterrar aquelas histórias mais intrigantes, sabes? E destacar pormenores que se calhar passam despercebidos à primeira vista. Sem dúvida. E Ikuro, pelas fontes, revela-se um sítio com uma história mesmo muito profunda, com várias camadas, e tem uma identidade hoje em dia muito particular. Especialmente por causa do multiculturalismo e também do seu passado industrial. É uma área que, de certa forma, encapsula muitas facetas da história de Osaka e até do Japão. Então, vamos a isso. Comecemos talvez pela origem do nome, Ikuno. Há uma lenda, não é? Qualquer coisa com um Ikuno Shoja, um homem rico, e o príncipe Shotoku, ligado a um templo. Exatamente, essa é a lenda mais conhecida, associada ao templo Sharison Shoji. Mas, historicamente, a área teve nomes ainda mais antigos. Por exemplo, Ikarugano. Ikarugano. O que é que isso significa? Significa algo como campo criação de javalis ou campo de porcos. E isto, olha, liga-nos aos antigos imigrantes coreanos, os Torajin. Ah, os Torajin. Sim, do reino de Baekje, ou Kudara em japonês. Aparentemente foram eles que trouxeram as técnicas de criar porcos, isto há muitos séculos. A área até chegou a ser chamada Kudarano, ou seja, Campo de Baekje. Que incrível essa ligação tão antiga à Coreia. E por falar em coisas antigas, as fontes mencionam uma ponte, a ponte Ikainu. Dizem que pode ser a ponte mais antiga documentada no Japão. É verdade. Bem, é uma afirmação forte, não é? Baseia-se numa menção no Nihon Shoki. É uma crónica do século VIII. Mas refere-se ao ano 14 do imperador Nintoku, que seria 323 d.C. Uau! Claro que datar coisas tão antigas é sempre um bocadinho complicado, mas a referência está lá. E mais tarde, essa ponte ficou conhecida como Tsuru no Hashi. Tsuru no Hashi, a ponte das garças. Isso mesmo, por causa das garças que havia na zona. E é daí que vem o nome da área de Tsuruhashi, tão conhecida hoje em dia. Ah, ok. Faz sentido. Mas essa ponte antiga já não existe, pois não? O rio foi aterrado ou desviado? Exatamente. O rio mudou de curso, a ponte física desapareceu, mas a memória continua viva. Há um monumento perto da estação Momodani que marca o local histórico. E a ponte moderna, Eikai no Shimbashi, que agora atravessa o canal Irano, tem os detalhes curiosos nos corrimões. Desenhos de Magatama, aquelas contas antigas, curvas, e de Kofun, os túmulos antigos. É um toque simpático a ligar o presente a esse passado tão distante. Gosto dessas ligações. E essa conexão com o passado parece que nos leva diretamente à parte mais visível de Ikuno hoje, a Koreatown, a rua Miyukidori. Como é que essa comunidade se formou ali? Bem, a Koreatown que vemos hoje, essa rua comercial vibrante, consolidou-se sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas, atenção, ela nasceu sobre uma presença coreana que já existia há muito mais tempo. Ah, é? Desde quando? Desde as eras Meiji e Taisho, ali no final do século XIX, início do XX. Especialmente depois de 1910, com a anexação da Coreia pelo Japão. Muitos coreanos vieram para Osaka, muitas vezes para trabalhar em grandes obras públicas, como a construção do canal do rio Irano, por exemplo. E essa comunidade foi crescendo e ficou por ali. Precisamente. E essa presença continua muito forte. Os dados mais recentes, de 2024, acho eu, mostram que Ikuro tem a maior percentagem de residentes estrangeiros de toda a cidade de Osaka. A sério? Qual é a percentagem? Cerca de 23%. É bastante significativo. A maioria são coreanos, zainichi, aquele termo para os coreanos, e descendentes com residência permanente no Japão, muitos ligados a essa história de migração, seja económica ou forçada. Mas não são só coreanos, atenção. Há pessoas de cerca de 60 nacionalidades diferentes. 60? Uhum. É mesmo um caldeirão cultural. E por isso é que iniciativas como aquela NPO, a Ikuno Tabunka Furatu, são tão importantes. Eles trabalham a partir de uma antiga escola primária
a Miyuki Mori, para promover a tal coexistência multicultural. Uhum. Especialmente porque, infelizmente, houve momentos de tensão e discriminação no passado recente, discursos de ódio, até um incêndio criminoso noutra área com forte presença coreana. Pronto, o objetivo deles é transformar o desconforto em encontros positivos. É um trabalho fundamental. Mas Icuna não é só o multiculturalismo. Pois não. Havia também um lado industrial. Lentes para óculos. Sim, sim, as lentes de óculos de Tajima foi uma indústria muito importante ali. Começou com o senhor Ishida Taijiro, há uns 140 anos. E chegou a ser gigante. Nos anos 60 tinha, imagina, 90% do mercado japonês de lentes. 90%. Incrível. Pois é. Hoje já não é assim, claro, mas faz parte da história do bairro. E até há um monumento no Santuário de Tajima a recordar essa indústria. Que interessante. E para além disto, que outros locais assim, com histórias mais escondidas ou curiosas, é que as fontes destacam? Aquelas pérolas para quem visita. Há algumas. O Gengabashi Onsen, por exemplo. É uma casa de banhos públicos, um onsen, de 1937. E está classificado como património cultural tangível. Ok. E o que é que tem de especial? A arquitetura é de estilo ocidental, o que é muito invulgar para um onsen. E o mais caricato é que tem umas réplicas da Estátua da Liberdade no telhado. Estátuas da Liberdade no onsen. A sério? A sério! E ainda há uma lenda local ligada ao nome, sobre um barqueiro chamado Gensan. É aquele tipo de sítio completamente inesperado que torna uma visita, pronto, memorável. Sem dúvida. Isso tenho de ver um dia. E mais alguma coisa assim peculiar? Bem, temos o templo Shari-son Shoji, aquele ligado à lenda do nome Ikuno que falámos no início, e o santuário Miyuki Mori Tenjingu, que fica mesmo à entrada da Koreatown e também tem as suas lendas sobre visitas de imperadores antigos. Uhum. E depois há a rua Katsuyama, que é a rua principal, passa pelo local de um kofun, um túmulo antigo, o Akatsuyama Kofun, e nessa zona também estiveram instituições importantes, como a Escola Agrícola e até o Observatório Meteorológico. Hoje é um parque, mas a história está lá. Portanto, resumindo isso tudo, Icuna Ward é muito mais do que se pensa. Não é só a Koreatown. É um bairro onde se misturam lendas antigas, vestígios de migrações que vêm de séculos, um passado industrial forte e um presente multicultural muito vivo. É tudo em camadas. Exatamente, é isso que as fontes nos mostram. Ikuno é como um pequeno espelho de grandes temas da história japonesa. As relações com a Coreia, que são antigas e complexas, a industrialização, o impacto das guerras e os desafios, mas também os sucessos, da diversidade na sociedade de hoje. É um sítio denso, com muito significado. Fica então uma reflexão final para quem nos está a ouvir, sabendo que esta história de migração e intercâmbio cultural em Ikuno é muito mais antiga do que se costuma pensar, séculos antes do pós-guerra. Como é que esta visão mais profunda pode talvez mudar a forma como olhamos para a identidade multicultural de Ikuno hoje? Se calhar a história é ainda mais interligada do que parece. É uma excelente questão para ficarmos a pensar.